Você já parou para analisar a respeito do teu novo eu? Você já parou, já refletiu um pouco a respeito da nova vida que o Senhor te concedeu? Nós sabemos, amados, que o Eterno nos fez novas criaturas. Todos nós somos renascidos em Cristo Jesus. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu uma vida nova, o Senhor mudou a nossa sorte, reescreveu a nossa história, o Senhor nos deu a oportunidade de viver uma nova realidade. Eis aí o nosso novo eu. Nós precisamos cada dia mais aprofundarmos na palavra de Deus, nos deixar guiar pelo Espírito Santo, para que esse novo eu não perca de vista aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Infelizmente, nós sabemos que somos novas criaturas. Infelizmente, pelo fato de, mesmo sabendo, muitas vezes desonrarmos o Senhor. No entanto, amados, quando nós temos a consciência que o Eterno resgatou-nos, que o Senhor nos deu uma nova oportunidade, que Ele nos fez novas criaturas, que Ele mudou por completo a nossa existência, nós temos o dever de viver uma nova realidade, de viver a salvação, porque o Senhor nos chamou para vivermos a vontade dEle a cada instante, a cada minuto. E eu não posso, de forma alguma, negligenciar o grande convite do Senhor, que chamou-me para perto dEle estar e viver essa nova realidade. No entanto, amados, muitas vezes as pessoas até entendem a mensagem de Cristo, se achegam ao Todo-Poderoso, no entanto, desviam-se do objetivo do Eterno, desviam-se do objetivo daquilo que Deus tem para as suas vidas, e elas acham que são apenas mais um troféu no estante de Deus. Deus não tem estante, Deus não tem troféus na sua estante, até porque Ele não existe. Mas só que nós achamos, amados, que somos importantes demais para o Senhor, e que o Senhor nos colocou no lugar reservado. Não funciona dessa forma, não funciona assim. Outros acham que pelo fato de possuir uma carteirinha de crente já é o suficiente. Também não funciona dessa forma. O Senhor te chamou porque Ele tem um projeto na tua existência, porque a manifestação do seu amor infinito para conosco é verdadeiro, é real, e nós temos que nos colocar de uma forma que seja agradável ao Criador. Você precisa, amados, dar passos cada dia mais firmes, como soldados, glórias, que tem uma missão, que não importa o que enxerga pela frente, mas marcha, vai em frente, porque este é o teu novo eu, é a tua nova vida, porque esta é a tua nova vida. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler versículos 1 até o 4. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Ouçamos o que diz a palavra do amado Jesus. Eu quero que vocês fiquem de pé, para que nós possamos juntos ouvir a voz do Senhor. Diz a palavra: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha só que bênção. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem já foi ressuscitado com Cristo aqui, levanta a mão. Foi tímido, não é? Mais uma vez, quem já foi ressuscitado com Cristo nesse lugar, levanta a mão. Amém? Melhorou? Glórias a Deus. Portanto, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluias. Amém? Senhor, nessa noite estamos mais uma vez aqui para glorificar o Teu nome, Pai. Para declarar o nosso amor a Ti.
e também para ouvirmos o Teu falar, ouvirmos a voz do Teu Espírito. Senhor, fala conosco nesta noite, dá-nos a revelação da palavra, ensina-nos, em nome de Jesus, amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, esse texto ele é fundamental para a nossa caminhada com Cristo Jesus. Haja vista que o Senhor nos chamou para uma nova vida, e essa nova vida gera uma nova pessoa, um novo eu. Você olhe para si mesmo, olhe no espelho e enxergue o teu novo eu. Há uma necessidade que você consiga enxergar a nova criatura que tu és. Você não pode olhar no espelho, você não pode contemplar a tua imagem no espelho e enxergar o velho homem, enxergar o homem enrolado, o homem complicado, o homem cheio de pecados, o homem com a boca suja. Você não pode enxergar o homem do coração imundo. Enfim, você tem que enxergar aquela vida que foi transformada, que foi resgatada, lavada no sangue de Cristo. Este é o novo eu, a nova vida, a nova realidade. E é para isso que o Senhor nos chamou, para que nós possamos nos olhar e enxergar em nós Cristo Jesus. Afinal de contas, fomos ressuscitados em Cristo. Aleluias! Nós fomos ressuscitados em Cristo. Todos aqueles que passaram pelo novo nascimento, todos aqueles amados que entenderam a mensagem de Cristo, que compreenderam a palavra do Senhor, todos aqueles que abraçaram Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que valorizaram o sacrifício de Cristo. Diz a palavra que esses são feitos em novas pessoas, e estas são ressuscitadas no Senhor. Mas por que ressuscitadas? Por que, amados? Porque tiveram os seus pecados perdoados, aleluias. Os seus pecados, aqueles pecados que nem mesmo o homem quer perdoar, o Senhor perdoa, o Senhor purifica, o Senhor lava, o Senhor nos dá uma nova realidade. E se você ler a palavra, ler o livro de Atos, você há de ver a revelação do perdão do Senhor sobre a vida daqueles que se achegam ao Todo-Poderoso. E esses amados, feitos em novas criaturas, são ressuscitadas em Cristo Jesus. Ressuscitados não mais para viver uma vida velha, mas para uma vida nova, segundo aquilo para o qual o Senhor programou a nossa existência. Para aquilo que o Senhor nos fez, para aquilo que Ele nos criou. É necessário entender, amados, que o Senhor nos criou com objetivos. Todos temos objetivos aos olhos do Senhor. No entanto, nem sempre nós estamos querendo ouvir aquilo que Deus quer, porque desejamos ouvir o coração. Mas você que foi ressuscitado, você que é uma nova criatura, você que possui uma nova vida em Cristo Jesus, não pode mais ouvir o velho coração. Você está proibido, há uma placa, proibido ouvir o coração. É necessário ouvir apenas a voz do Espírito Santo de Deus. Você não pode mais deixar se reger pelos teus interesses, reger pela tua vontade. Você não pode mais deixar se guiar pelo teu entendimento. Você não pode mais andar pelos caminhos que você acha legal, mas você precisa conhecer aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor quer, e andar segundo Jesus todos os momentos da tua vida. Oh Jesus, aleluias! Nós temos, amados, que pagar o preço. E esse preço às vezes é caro, no entanto, vale a pena, já vista que no final dessa estrada há um céu preparado pelo Senhor para cada um de nós. Um lugar magnífico e extraordinário. E quando nós lemos essa palavra, somos chamados para uma verdade, irmãos. Faz-nos entender que o Senhor fundiu a nossa vida com a dele. Olha que magnífico. Ele diz: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Ressuscitados juntamente com Cristo. Portanto, a nossa vida deixa de ser a nossa vida. Uma nova vida é gerada. E eis aí a presença do Senhor na nossa existência. E aquilo que é comum a Cristo, aquilo que é comum ao Senhor, será comum a nós. Porque teremos os mesmos princípios, as mesmas vontades, os mesmos desejos, teremos amado tudo aquilo que é comum a Deus dentro da nossa existência. Eis aí o novo eu. E você precisa enxergar esse novo eu, essa nova vida, da próxima vez que contemplar a tua imagem no espelho. Não enxergue mais o velho homem cheio de nó pelas costas,
mas procure enxergar o homem transformado, resgatado, lavado, purificado, o homem que foi fundido em Cristo Jesus. Fundido em Cristo Jesus, o homem que tornou-se uma só essência com Cristo, o homem que tornou-se uma só pessoa no Senhor. E diz a Bíblia que o Eterno habita no coração deste. Amados, quando nós entendemos essa verdade, nossos valores são transformados. Porque aquilo que é importante para nós, como homens mortais, simples mortais sobre a face da terra, são até valores importantes e necessários, talvez, no entanto, a partir do momento que somos ressuscitados em Cristo Jesus, nós teremos novos valores, novos princípios, novos objetivos. A nossa vida espiritual será mais importante do que qualquer outra coisa, porque nós estaremos visando cada dia mais o crescimento em Cristo Jesus, o crescimento no Senhor. Porque estaremos visando, amados, cada dia mais nos assemelharmos ao Todo-Poderoso. O nosso objetivo de vida não mais é amealhar as coisas que essa terra pode oferecer, mas sim é nos aproximarmos do Senhor, refletirmos a imagem de Cristo na nossa existência. Os nossos tesouros, os tesouros que o homem busca sobre a face da terra, não serão mais estes que enferrujam, que o ladrão pode roubar, que a traça possa corroer, mas são tesouros eternos. Tesouros eternos, amados, porque vamos buscar o ouro do Senhor, vamos buscar a prata do Todo-Poderoso, ou seja, vamos buscar o que há de mais precioso em Deus para a nossa vida, porque o nosso olhar estará no Criador, o nosso objetivo de vida estará no Eterno, e Ele nos envolve com a sua graça e com a sua misericórdia, e eis o maior tesouro que o homem pode ter, o mover do Senhor na sua existência. Nossos sonhos, Deus não sonha, Deus tem propósitos na vida da gente. Nossos sonhos, que seja em realizar os propósitos de Deus e nos esforçarmos para sairmos do mundo dos sonhos e cairmos na realidade de uma vida transformada, de um novo eu, que existe para honrar e glorificar o nosso amado Jesus. E eis aí a palavra de Deus que chama-nos a atenção. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ainda, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aleluias. Irmãos, nós temos que olhar para o Senhor continuamente. Nós temos que olhar para o Senhor, irmãos. Nós temos que olhar para o Senhor e buscarmos dele um entendimento, para que nós possamos entender quem somos, o que éramos, o que somos hoje depois de transformado, e o que Deus tem reservado para cada um de nós. Nós temos muitas vezes olhado apenas para aquilo que éramos. Nós não temos conseguido abrir os nossos olhos para enxergar as coisas lá do alto, para nos deixar guiar pelo Todo-Poderoso, nos deixar envolver pela vontade do Senhor. Tanto é, amados, que nós menosprezamos a nossa comunhão com Deus. Meu Deus, nós menosprezamos a nossa comunhão com o Senhor. Nós buscamos a nossa autossatisfação, mas nós não nos importamos com aquilo que Deus quer, ou seja, as coisas do alto não são tão interessantes, não são tão importantes na nossa vida. Veja, creio eu que todos vocês almoçaram neste dia. Se não almoçaram, comeram alguma coisa. Certamente com fome não estão. Não é assim? Valorizamos o nosso corpo, alimentamos o nosso corpo. Veja como são as coisas. Nós nos importamos com as coisas que são desta terra. Nós nos importamos com o nosso corpo. Nós nos importamos com os bens. Nós nos importamos com tudo. Nós nos importamos com o mal-estar produzido pelo calor. Nós nos importamos com o sol quente do meio-dia. Nós nos importamos com o trabalho,
com o salário, com o governo, com a situação econômica, nós nos importamos com a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, nós nos importamos com a situação política, ou seja, nós estamos com os pés, muitas vezes, totalmente alicerçados nessa terra. Nós estamos tão fixados nessa terra, que esquecemos de olhar para a bênção de Deus sobre a nossa vida e valorizarmos aquilo que é lá do alto. Irmãos, se nós compreendêssemos o quão grande foi o sacrifício do Senhor, quão grande livramento que Ele nos concedeu, certamente teríamos uma palavra de louvor e adoração ao Criador a cada instante, a cada minuto da nossa vida. É necessário revermos, amados, estes princípios que nos fazem andar com os olhos fixados nesta terra, tirarmos os olhos desta terra, as nossas forças pelas coisas desta terra e direcionarmos a nossa força para aquilo que é lá do alto, os nossos olhos para aquilo que é lá do alto. Diz a palavra: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Veja como são as coisas. Até que ponto nós estamos realmente com a nossa mente em Cristo Jesus. Nós nos preocupamos com aquilo que nos faz bem, com aquilo que nos traz conforto. Nós nos preocupamos com aquilo que essa terra pode oferecer, inclusive com a alimentação do nosso corpo, mas nem sempre estamos interessados em buscar o alimento para a nossa alma, buscar aquilo que é de Deus para a nossa vida, estarmos com nossos olhos em Cristo, olhando para o Senhor, certos que não seremos desamparados, mas que o Senhor tem um cuidado sobremaneira grande para conosco. Esta é a visão que nós precisamos ter. Eu sei, amados, que ela parece surreal, não parece uma realidade, mas quem disse que nós vamos viver uma realidade sobre a face da terra? Nós não estamos aqui para vivermos segundo os rudimentos dessa terra, mas sim pela fé. Vivemos pela fé em Cristo Jesus. E quando nós temos fé no Senhor, irmãos, vamos entender que chegou o tempo de buscar a Deus continuamente, aleluias. De colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, aleluias. De vivermos exclusivamente para o Todo-Poderoso, aleluias. Chegou o tempo, amados, de buscarmos o Senhor em primeiro lugar. De buscarmos Deus com todas as nossas forças. De pagarmos o preço para demonstrar ao Senhor que nós o amamos, que nós o amamos. Chegou o tempo, amados, de pensarmos nas promessas de Deus para cada um de nós. Eis o tempo oportuno, é o tempo do novo eu, é o tempo da nova criatura, é o tempo da nova vida, é o tempo, amados, que temos que pensar naquilo que Deus promete a cada um de nós, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem reservado para você. É o tempo, amados, de olharmos para aquilo que o Senhor tem prometido e buscarmos com todas as nossas forças a vontade do Senhor para a nossa existência. Eis o porquê que a palavra diz: buscai e pensai nas coisas lá do alto. Infelizmente, muitas vezes, é exatamente nas coisas do alto que nós não pensamos, que nós não buscamos. Nós buscamos Deus nas nossas horas vagas ou nas nossas rotinas agendadas. Rotinas agendadas. Domingo, hoje é domingo. Hoje é dia de buscar as coisas do alto. Hoje é dia de buscar Deus. Vamos à igreja. Veja como são as coisas. Nós estamos muito bitolados a essas situações, quando na verdade Deus quer que você esteja em linha com Ele, ligado a Ele, continuamente, amados. Continuamente. Será que, se você agisse como você age em relação a Deus, com teu cônjuge, o que é que ele falaria? Pensa nisso aí. Se teu relacionamento conjugal fosse semelhante ao relacionamento que você tem com Deus, será que teu cônjuge estaria feliz contigo? Será? Entenderam a colocação? Muitas vezes, amados, nós temos um relacionamento conjugal magnífico, mas o relacionamento com Deus não é semelhante. Só que nós temos que valorizar
infinitamente mais aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor. Amém? Nós temos que entender que o objetivo da nossa vida sobre a terra, como novo eu, é viver em Cristo Jesus. Oh, glórias! É viver em Cristo Jesus. Uma vida totalmente unida ao Senhor, fundida ao Todo-Poderoso. Fundir, amados, é unir algo a ponto de não conseguir mais separar. Eis aí, nós precisamos ser assim com o Todo-Poderoso, uma vida tão unida, tão próxima, tão junta à vida de Cristo, que seja impossível que haja separação, e essa separação, com certeza, é na geração de pecados. Quando nós vivemos em Cristo, quando nós conhecemos o Senhor, quando somos novas criaturas, quando o novo eu é uma realidade, oh glórias, nós vamos fixar todo o nosso ser no Senhor. Nós vamos fixar a nossa mente, porque os nossos pensamentos serão os pensamentos de Deus. Nós vamos fixar as nossas ações, porque elas serão semelhantes às de Cristo. As nossas atitudes, sempre para honrar, para glorificar o Todo-Poderoso. Nós vamos fazer todas as coisas para que Deus seja exaltado, para que Deus seja honrado, para que Deus seja exaltado. Nós precisamos entender que o Senhor chamou-nos para que nós possamos viver como ressuscitados em Cristo Jesus. Ou seja, viver não mais por aquilo que nós contemplamos, mas viver pela fé, alicerçado na rocha verdadeira que é Cristo, firmado em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, para frutificar segundo o Espírito, para que seja movido pelos dons, batizados pelo Espírito Santo de Deus, usados de forma poderosa pelo Espírito de Deus. Eis aí, amados, resultados de uma vida com Cristo. Se nós não temos esses resultados aparentes da nossa existência, será que estamos vivendo com Cristo? Estamos vivendo em Cristo? É preciso que em todas as situações haja uma autocrítica que nos faça enxergar se a nossa vida de fato é de Cristo ou se estamos vivendo um mundo de faz de conta. E, infelizmente, nesses últimos tempos, nós temos visto que a vida religiosa, a vida espiritual, tornou-se meio que um reino do faz de contas. As pessoas dizem, eu faço de contas que amo a Jesus. Eu faço de contas que leio a palavra. Eu faço de contas que sou servo de Deus. Eu vivo numa vida superficial. Amados, é preciso analisar, porque o Senhor não te chamou para viver a aparência, mas para viver a essência de Cristo Jesus no teu dia a dia. E quem vive a essência de Cristo não vive uma vida de faz de contas, mas uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida na qual é possível enxergar a presença do amado Jesus. Amém? Amados, entenda, o novo eu não vive apenas a contemplar. Ele não vive a contemplar, mas ele vive a buscar a presença de Deus. Ele não vive, ele não se contenta apenas em saber que é amado pelo Senhor, mas ele quer que o amor de Deus se manifeste através da sua vida. Ele quer tornar-se um canal usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer ser uma pessoa cheia de fé, a fé que é capaz de mover, a fé que é capaz de agir, a fé que é capaz de manifestar a graça, o cuidado do Senhor. A pessoa que é cheia do Espírito de Deus, certamente tem uma comunhão real com Cristo Jesus, e essas possuem uma fé verdadeira, uma fé que é compatível com o Evangelho de Cristo Jesus. Amados, a palavra do Senhor não é um livro de ficção, nem tem um pouco de histórias, mas é um livro histórico, verdadeiro, ungido, inspirado. É a palavra viva de Deus, é a palavra real do Senhor, é a palavra verdadeira do Todo-Poderoso que deve ser assimilada. Nosso coração precisa estar cheio da palavra do Senhor, para que possamos vivenciá-la no nosso dia a dia, e que nossos atos e ações sejam compatíveis com aquilo que Deus quer, compatíveis
com a realidade do Evangelho de Cristo Jesus. E a partir do momento que o novo eu compreende essa realidade, ele estará sempre a serviço do reino. Oh, glórias! Você está a serviço do reino de Deus? Será que você está a serviço do reino dos céus sobre a face da terra? Será que os teus atos, as tuas ações, as tuas atitudes, o tempo que você tem é suficiente para fazer alguma coisa para o reino, fazer alguma coisa para Deus? Irmãos, nós não estamos aqui, queridos, para vivermos uma vida contemplativa, apenas enxergando, Jesus, Jesus, aquela coisa toda. Não! Você está aqui, amados, para viver Jesus, viver na prática, para estar pronto para fazer a vontade do Senhor no dia a dia, para ser um instrumento útil nas mãos do Todo-Poderoso. Eis aí o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, as boas novas do Senhor. E eu não posso contentar-me com uma vida apenas de observar aquilo que Deus fez e ficar sonhando com o agir do eterno. Não sonhe com o agir de Deus, não sonhe. Servo de Deus não sonha muito, servo de Deus abraça a causa do Senhor, porque ele vive com base em fatos, em realidade. Ele vive pela fé, não no mundo de ficção, no mundo de faz de contas. Se ele vem à igreja, é porque ele entende que o Senhor será louvado e adorado no lugar. Se ele sai para pregar o Evangelho, é porque ele entende, à luz da palavra, que é um chamado do Senhor, é uma ordem de Deus. Se ele vive a santidade, é porque ele está vivendo aquilo que Deus determinou para a sua existência. Se ele abençoa a obra de Deus com dízimos, ofertas, enfim, é porque ele compreende que Deus quer usá-los também nesta área para abençoar a obra, para fazer a obra andar. Se ele quer pregar a palavra, irmãos, ser o ministrante da palavra, alguém que louva, alguém que adora, ele tem convicção que o faz, não para que seja exaltado pelo homem, mas para que Deus possa ver e seja exaltado através do seu louvor, através dos seus dons. Irmãos, esta é a visão que o homem deturpou, é o homem que faz exatamente o contrário. Ele faz tudo aquilo que lhe é agradável, sem olhar se está sendo agradável ao Todo-Poderoso. Mas quando nós somos novas criaturas, vidas novas, quando o novo eu é uma realidade na nossa existência, a nossa visão ela será totalmente transformada, porque as escamas cairão dos nossos olhos e veremos a glória do Todo-Poderoso e teremos como único objetivo da nossa vida satisfazer aquele que nos ressuscitou, para que com ele sejamos um. E que possamos estar sempre olhando para as coisas lá do alto, buscando aquilo que é de Deus, porque já morremos e a nossa vida está em Cristo Jesus. Aleluias. Amados, a palavra é bem simples, só que mesmo na sua simplicidade, às vezes não é assimilada. Há uma dificuldade muito grande de assimilar a palavra de Deus. A palavra do Senhor, irmãos, ela precisa estar dentro do nosso coração. Eu tenho que abrir a minha mente, nós temos que abrir a nossa mente para a verdade do eterno. Eu não tenho mais lugar no meu corpo para as velhas práticas, para o velho eu, para a velha natureza, aquilo que eu era antes no tempo da ignorância. Hoje eu sou uma pessoa chamada para servir ao Criador. Eu sou alguém resgatado do pecado, feito em nova criatura, para fazer a vontade do Eterno. Diz a palavra que nós somos soldados do Senhor, aleluias, prontos para fazer aquilo que o nosso general determina. E as leis e a vontade do general, e a vontade do general está expressa na palavra. Basta lermos, assimilá-la e praticá-la. Irmãos, o tempo que vivíamos como escravos do pecado, presos a esta terra sem esperança, passou. Hoje nós vivemos uma nova realidade, uma realidade cheia de esperança em Deus. Esperar é ter certeza
que o Senhor não nos desampara, mas que o Senhor cuida da gente. Essa conversão, amados, essa conversão patrocinada pelo Espírito de Deus na nossa vida, produziu um novo eu, uma nova pessoa, uma nova criatura. E esta nova criatura, este novo eu, ele se renova dia a dia no conhecimento de Cristo, no mover do Espírito Santo do Senhor. E somos cada dia mais aperfeiçoados e nos assemelhamos mais e mais a Cristo Jesus. Como nova criatura, como novo eu tenho uma nova realidade na minha vida, que é fazer aquilo que Deus quer, aquilo que é a vontade do Eterno. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a palavra do Senhor. Amados, temos que olhar para esta libertação, entendermos que o Senhor nos ressuscitou nele, que hoje somos uma só essência com Cristo, uma só essência, para que vivamos a verdade dele acima de todas as coisas, que sejamos detentores da nova vida, de novos valores, e que o nosso objetivo sobre a face da terra seja buscar aquilo que é lá do alto, encher a nossa mente com aquilo que é lá do alto. Oh, glórias! Que o nosso objetivo de vida seja viver Cristo, exclusivamente Cristo, somente Cristo, porque dele somos criaturas, comprados a preço de sangue, para servi-lo, para honrá-lo. Viver pela fé, irmãos, uma vida compatível com o Evangelho, sempre ao serviço do reino, que você seja um instrumento sempre útil para fazer a vontade do Senhor a cada instante da tua vida. Que tu seja de fato uma nova criatura, um novo eu. Mas se porventura, enquanto você ouve essa palavra, o Espírito Santo te chama a atenção para regularizar partes da tua vida. Porque o Espírito Santo vai falando com a gente, amados. E ele vai nos chamando a atenção. Olha, você precisa regularizar essa parte. Você precisa acertar este ponto. Você precisa contornar este, eliminar aquele, jogar este no lixo. Se o Espírito Santo de Deus está falando assim com você, ouça a voz do Espírito de Deus. Ouça a voz do Espírito de Deus, sente-se com o Senhor, converse com o Todo-Poderoso, exponha a tua vida diante do Mestre, fale para o Senhor: Deus, aqui está a minha existência, traz à minha memória, traz à tona aquilo que é necessário que seja consertado, porque Deus vai falar com você, Deus vai trazer à tona, você há de entender aquilo que é necessário que seja eliminado, que seja jogado fora, para que o novo eu tome lugar na tua vida. O Espírito Santo, amados, não nos deixa sem respostas, e eu quero ainda falar para você que é tudo de forma muito simples, tudo de forma muito simples. Não é preciso ser teólogo, não é preciso ser um conhecedor profundo da palavra de Deus, não é preciso estar no alto de um monte, não é preciso viver exclusivamente para o Senhor, para que tu possas falar com Ele. O Senhor te ouve da forma que você está. Eis o porquê que Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Se estava cansado e sobrecarregados, cansado da vida pecaminosa e cheio de pecado. E a esses que o Senhor chama à sua presença. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse vinde a mim exige um passo. E o passo exatamente é ouvir o chamado do Senhor. Ouça aquilo que o Senhor tem falado a você. Dirija-se ao Senhor com todos os teus pecados, dificuldades, problemas, circunstâncias ruins. Vá até o Senhor, porque o Eterno conhece o nosso coração e Ele sabe do teu desejo de uma mudança. E quando você apresenta-se diante do Eterno, de forma simples, o Senhor vai te ouvir e Ele vai te resgatar. Ele vai mudar a tua sorte, vai mudar a tua vida, vai te fazer uma nova pessoa. E a partir daquele momento terás forças para seguir em frente.
Não terás mais desculpas, porque serás direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aleluias. Essa é a promessa de Deus, essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade do Senhor para a nossa vida. Experimente, vale a pena. Amém? Que vivamos, portanto, o novo eu no nosso dia a dia. E quando é que você vai começar a viver o novo eu? De preferência, hoje. Porque o momento seguinte não nos pertence. O nosso futuro, por mais próximo que seja, não nos pertence. Portanto, nesta noite, acerte-se com o Senhor. Amém? Fale com o Senhor, eu quero uma nova vida, Jesus. Eu quero viver segundo a tua vontade. E o Senhor há de falar poderosamente a tua vida. Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Amado Jesus, nós queremos nos colocar diante do teu altar e clamar que tu venhas mover na nossa vida. Trabalhar o nosso coração de uma forma poderosa, grandiosa, Senhor. Para que nós possamos entender a tua mensagem, entender a tua palavra, para que nós possamos abandonar o velho homem, Senhor, abandonarmos as velhas práticas e fixarmos o nosso olhar naquilo que é teu, Senhor. Buscarmos a tua vontade, Pai, que nós possamos viver acima de todas as coisas a tua vontade. Senhor, prepara-nos. Senhor, trabalha nosso coração para que nós possamos ter a revelação, o discernimento, para dia após dia estarmos na tua presença. Senhor, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados. Glórias a Deus por isso. Mensagem 1095.